Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo de sábado, dia 14 de outubro, a gente vai fazer um resumo do Ibovespa na última semana, a questão de conflito e concluir algumas coisas, né? Aproveitando, a gente projeta a próxima semana. Então, são pontos importantes que a gente vai abordar aqui e responder a pergunta, né? Guerra é boa para o Ibovespa, né? O Ibovespa sobe num cenário tão caótico como o atual, vamos responder isso, colocar algumas premissas. A gente vai falar da volatilidade, tanto na renda fixa quanto na renda variável, e no final do vídeo ainda vou comentar sobre 5 ativos para a gente ficar de olho nessa semana que vai entrar. Se você quiser participar e não perder nenhum conteúdo dessa série e ainda concorrer esse livro Investidor Inteligente, se inscreve no canal, dá um tapa no sininho para você não perder as notificações e comenta esse vídeo, quero saber a sua opinião, se ele foi útil para você e o que você está olhando para essa semana que se inicia. Vamos falar também da agenda econômica, tá bom? Bom, vamos para o vídeo, eu queria começar para responder a nossa pergunta se guerra é bom para a Bolsa, se guerra é boa para o mercado financeiro, mostrando essa tabela onde a gente vai ver que os pontos percentuais, né, que Petrobras e PRIO contribuíram, né, nessa alta de Ibovespa, a gente está olhando ali mais de 1.300 pontos, né, das 1.800 aproximado aí que o Ibovespa subiu na última semana. 719 pontos ficou com Petro 4, 447 com Petro 3 e PetroRio com 254 pontos, né? Então, para responder a pergunta de forma bastante objetiva, né, guerra nunca é boa para o mercado financeiro, né? Os investidores, eles buscam sempre maior retorno com menor risco, né? A hora que a gente olha os demais ativos, né, são pontuais altas nessa semana, né, e contribuição para pontos de Ibovespa muito aquém do que a gente viu, concentração no petróleo, né? Então, em virtude da disparada dos preços do petróleo, que a gente vai comentar já também, a gente viu uma apreciação ali dos pontos do Ibovespa, boa parte, né, foram contribuídos na Petro 4 e 3 e PetroRio, além de outras petrolíferas que a gente vai ver. Quando a gente está falando, né, de um cenário de Ibovespa, né, a gente vai fazer uma análise técnica clássica aqui, nada mais do que vimos nessa semana, uma recuperação técnica de um ponto de suporte. Quem acompanha a gente há mais tempo já está bastante ciente, né? Os 114 mil pontos, né? Vocês estão vendo essa linha vermelha aqui que ela se estende, né, no nosso Ibovespa há muito tempo, né? A gente está filtrando aqui desde 2022, mas a gente esticando esse estudo, né, já era um ponto importante e relevante lá em 2021, né? Lembrando, essa linha amarela aqui, linha de tendência máxima aqui do Ibovespa, mostra, né, para o nosso Ibovespa em tendência de baixa desde 2021, sendo 114 mil pontos, né, um ponto de suporte importante que, dado o cenário, né, a gente observou esse repique de preços nessa semana, pautado, né, num peso ali de Petrobras bastante intenso e petróleo subindo, fortaleceu essa recuperação de preços, né? Então, cada barrinha dessa, o chamado candlestick, é um dia de negociação de bolsa, onde a gente viu, né, desde a última sexta-feira, alta começando com o Ibovespa, né? E na sexta-feira ontem, né, a gente viu um declínio de 1,11% do nosso índice, né? Testando aonde, pessoal? Os 117, que são pontos de resistência. Se você nunca viu análise técnica na sua vida, não se preocupa, né? Esse gráfico, né, em formato de candlesticks, ele amplia um pouco aquele gráfico de linha, né, onde só o preço de fechamento é plotado e você consegue traçar a linha. Cada barrinha aqui a gente vê a variação intraday de preço, né? Por isso você viu uma barra na sexta-feira, né, preenchida, ou a barra preta, mostrando que a partir dos 117 mil pontos, que é onde a gente tem essa linha pontilhada, né, e esse retângulo que mostra a consolidação de Bovespa nesse semestre, que variou entre 117 e 120 mil pontos, um teste da região de resistência. Região de resistência, por si só, entra um fluxo vendedor, uma realização de lucro, qualquer que seja o nome que você queira dar, e aí a gente vê a correção de preços a partir da sexta-feira ontem, né? Mas retomada de preços a partir do suporte em 114. Agora, para a próxima semana, né, já projetando um pouquinho da nossa análise técnica, idealmente, né, para quem está comprado em Ibovespa, gostaria de ver os preços adentrando os 117 mil pontos para voltar para esse retângulo de consolidação, né, esse ponto já conhecido nosso desse semestre, né, os 86 ativos de bolsa, eles têm variado entre 117 mil pontos
120 mil pontos, 117 mil pontos, 120 mil pontos. É essa linha verde, né, que nos parece estar numa consolidação dentro de uma correção de preço. Então, vale bastante atenção, dada a guerra, né, do Israel-Hamas da última semana, variação nova em virtude disso somente em preço de petróleo. A gente já viu movimento de repique saindo dos 114, buscando 117 mil pontos nas semanas anteriores, tá bom? E o semestre também mostrou alguns repiques de preço entre 114, que são pontos ali onde o Ibovespa está em pânico no final das contas, para repique nos 117 mil pontos. São pontos técnicos que eu acho que a gente deve ter bastante claro na nossa mente quando a gente vai iniciar uma posição na segunda-feira, quando a gente vai querer realizar um lucro de uma carteira aí de longo prazo, quando a gente vai abrir uma posição de proteção com derivativos, seja qual for a sua análise, esses pontos eles estão extremamente válidos, extremamente quentes, inclusive, para a gente conseguir operar de uma maneira razoável e sustentável, né? E aí a gente vai olhar, né, aquilo que a gente chama no mercado financeiro, né, de volatilidade, né? Quando a gente está falando de volatilidade, nada mais é do que variação de preços num valor esperado. E se você acha que a volatilidade está explodindo em virtude da guerra, esse gráfico aqui mostra para a gente que não é bem assim, né? O índice VIX, que ele mede a volatilidade, né, não vou entrar no detalhe da composição aqui, é volatilidade de opções na Bolsa de Chicago, mas é uma referência do mercado como um todo, a gente vê uma tendência de declínio, essa linha azul que a gente está vendo no gráfico. Vou tirar a legenda para ficar mais claro, né? Se a gente comparar com outubro de 22, o VIX está muito mais baixo do que a gente observou lá. Se a gente comparar com esse topo de março desse ano, o VIX está muito mais baixo do que estava lá. Então, é um declínio de preços, né, declínio de volatilidade nas ações, apesar de que no curto prazo, né, vou dar o zoom aqui, setembro e outubro, a gente vai ver sim a apreciação. Né? Então, quando a gente está olhando o curto prazo, sim, em virtude da guerra, a variação de preço da renda variável, ela aumentou, né, em torno daquele valor esperado. E aqui, na linha branca, a gente está comparando com a da renda fixa, que não deixa a desejar, né? A renda fixa está com uma incerteza, né? Se a gente traduzir volatilidade como risco, seria a forma matemática mais clara e objetiva da gente entender risco. A renda fixa teve sim uma apreciação da volatilidade, uma apreciação do risco, tá, pessoal? Então, já vamos falar um pouquinho disso, porque no nosso calendário econômico da semana, vamos projetar, né, e por que separamos aí 5 ativos, vou falar já já para ficar de olho. Não esquece de clicar no sininho se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal e comenta para concorrer esse livro, Investidor Inteligente, me dá seu feedback que você está achando do livro, a gente vai sortear e o ganhador sai lá no meu canal do Telegram e do Instagram. Bom, agenda por resultado, né? Aqui, agenda econômica desta semana, que vai entrar agora, começa segunda-feira, de dados mais relevantes. Eu separei 3 deles aqui para a gente falar, coloquei por ordem de importância aqui, tá bom? Então, dia 19/10, a gente está falando de pedidos de auxílio-desemprego. E aí eu trago o gráfico aqui, vou aumentar um pouquinho o zoom para a gente olhar este período aqui, talvez não esteja tão claras as linhas aqui, mas o que eu quero trazer é que a pesquisa, né, a expectativa de mercado, ela está sendo sempre maior do que os pedidos em si, tá? Quando a gente tira esse zoom, né, a gente está vendo aqui o pico, obviamente, da pandemia, onde o número, de fato, e a pesquisa aumentaram muito, porém, o que a gente está vendo no curto prazo é que a subida de juros nos Estados Unidos não está refletindo numa queda de emprego. Né? Então, o remédio amargo da inflação, né, ou melhor, o remédio amargo que é subir juros, né, não está refletindo uma queda de inflação, porque tanto emprego quanto salário está vindo alto. Foi o que a gente viu do último payroll, foi o que a gente viu no feriado na quinta-feira, caso você não tenha visto, inflação americana deixando a porta aberta para que o Fed suba ainda mais os juros. Então, aquele consenso do mercado que juros para baixo, tanto aqui quanto lá fora, vai ser bom para a renda variável, segue de pano de fundo e não dá para a gente desconsiderar.
tá, pessoal? Então, esse é um ponto importante, dado importante na agenda, anota aí dia 19, tá? Quando a gente está falando de eventos, né, desta semana, eu separaria este como principal. A gente não vai poder esquecer também de petróleo, aqui um gráfico no curto prazo, né, da recuperação de preços, julho, agosto, setembro, o petróleo que vem em tendência de alta, petróleo que negocia o contrato futuro mais alto que o preço à vista, indicando, né, uma condição que a gente chama de backwardation, não vou entrar aqui no termo em inglês, mas significa que isso, em teoria, né, impulsiona ainda mais os preços do petróleo, e a correção recente, na média de 50, que está pontilhada aqui, parece ter sido um respiro para uma nova impulsão de preço, voltar ali pelo menos para as máximas 693 dólares. Eu acho que é um dado extremamente relevante também para a gente ficar e ter em mente nessa semana, tá bom? Então, outro dado econômico, terceiro que a gente separou aqui para a gente comentar, são as construções de casas novas, né? Além de vendas no varejo, se a gente colocar como dados de atividade econômica, né? Aqueles dados que a gente tem que observar semana a semana. Aqui também, de novo, né? Tanto pesquisa quanto vendas de casa nova de fato, né? O número em si, em declínio desde maio de 22, né? E aí, o que preocupou os mercados é que, recentemente, né, a pesquisa, né, estavam esperando números altos, né, de vendas de casas, e o realizado, né, no último mês, foi bem distante do previsto. Isso, por si só, trouxe, né, uma preparação desse aumento de volatilidade. Então, não é só a guerra aqui que está em jogo. Esses são os três dados que eu acho relevante a gente falar, né? Petróleo que disparou ali 5,77%, sem dúvida vai ser pauta para a próxima semana. A gente está falando de Israel, né, anunciando a necessidade, né, comunicou à ONU do seu interesse em esvaziar a faixa de Gaza, a parte norte ali, e o Hamas se negando a isso, né? Então, teremos ainda novidades ao longo de sábado e domingo para analisar sobre isso, né, para a gente entrar essa semana. Então, esses três pontos, esses três dados da agenda, acho que são fundamentais. Vamos falar agora de 5 ativos que eu separei para ficar de olho, né? O último que a gente vai comentar aqui também inclui um BDR, e eu quero compartilhar aqui a análise técnica deles com vocês, tá? Dado Ibovespa, pontos, acho que ficou claro. Se não ficou, deixa aqui nos comentários para eu esmiuçar melhor o candlestick, se você nunca viu, se está difícil ou se está muito rápido, me comenta. Get Ninjas, né? O papel que disparou 14% na última sexta-feira, não faz parte do Ibovespa, mostra essa recuperação de preços, né? E chega num ponto de resistência importante, né? O ativo chegou a valorizar ainda mais na sexta-feira, mas, como a gente está vendo, a sombra aqui do candle, correção de preço. O que está acontecendo no ativo? Necessidade, né, daquele controlador que possui 25% do papel fazer a OPA, né? Se eu não me engano, são 60 dias aí para anunciar isso. Então, vem uma OPA que é a média de 30 dias. OPA significa que o ativo vai ser comprado, né, pela média dos últimos 30 dias, ele deve ser comprado por isso, então muita cautela. A OPA geralmente impulsiona preço, parte desse movimento a gente viu na sexta, não se esquece que é uma média, e a gente está falando de um ativo de 4,80. Né? Qualquer variação percentual aqui são alguns centavos, então bastante atenção, vai entrar volume financeiro no ativo, a gente está falando de um suporte de curto prazo em 4,20, e a resistência imediata, né, dado quase pelo fechamento da sexta-feira, em 4,86. O IBR, tenho certeza que tem algum investidor de IBR aí. A gente está falando, né, do ativo que tendência de baixa é clara, né, o canal de baixa aqui foi até rompido, né, daria para traçar um novo canal de baixa, não é o caso, só destacando que o ativo está há 5 meses, né, de voltar, se assim, né, a companhia achar válida permanecer no índice Bovespa, então de voltar a R$1, né? Lembrando, o índice Bovespa não pode ter as penny stocks por um período determinado, né, que ou faria ali, entregaria a mão de ficar no índice Bovespa, ou faz o grupamento de ações, né? Junta as ações, reduz
liquidez, né, reduz número de ações e retoma para R$1. Estamos há 5 meses dela exceder este prazo. Petrobras, né, e aí vamos sair aqui das small caps, das volatilidades maiores, mas vamos falar de volatilidade de blue chip, abriu em gap de alta, né, na sexta-feira, em virtude da questão Israel-Hamas. Acho que é um ativo para a gente ficar de olho, né, minuto a minuto, olhar domingo, olhar segunda antes da abertura, mas é rompimento de máxima histórica aqui e não tem nada que indica, né, uma Petrobras cara. Então, bastante atenção e aumento de vol está evidente no ativo, né? A gente fez um posicionamento com volatilidade em opções, né, em derivativos em Petrobras. Vale, não poderia deixar de dizer, né, teve uma recuperação de preço na última semana, um ativo extremamente barato, resistência da Vale em 70,80, suporte lá embaixo em 62,70, deixa aí nos comentários qualquer dúvida. E o setor de bancos, e aí eu vou trazer 2 ações, né? Falei de 5 ações, mas vamos ter aqui uma de lambuja, e antes eu quero mostrar aqui um gráfico do setor bancário, antes de entrar propriamente em Itaú e falar dos ganhos, né, do lucro dos bancos lá fora, né, temporada de resultado que começou, tem diminuído. Então aquela máxima, né, de que juros para cima, banco para cima, né, não é bem assim, né? A gente está vendo a piora, né, dos empréstimos, né? Então empréstimos ruins têm afetado ali o lucro líquido dos bancões, e aqui eu estou falando de Bank of America, JP Morgan, que acho que é o destaque positivo das bolsas lá fora, né, e dos bancos. Esse ano é o banco que performa bem, né, na casa dos 8%, Wells Fargo e Citi. Separei aqui para a gente olhar em bilhões de dólares, né, o que esse aumento de juros tem trazido quando a gente está falando de receita e lucratividade de bancos, né? Então eu trago aqui para a gente olhar e fazer um paralelo com o nosso Itaú Unibanco, que recuperou bem de preços, né? Está não sofrendo, né, com bad loans, né, como a gente chama nos Estados Unidos, nem com juros em alta, e brigando numa região bastante importante, tendo seu suporte definido em 27,45, né? Mantendo acima disso, alvo de Itaú é lá nos 29, vamos olhar essa recuperação, como ela se dá. E o JP Morgan é o ativo de lambuja, né, que eu quero adicionar, né, apesar da performance positiva no ano, chega num ponto de resistência que são R$ 76, e esse pavio aqui, né, deixado por esse candlestick, nos mostra que aqui entra vendas, né? Então, bastante cautela com aqueles ativos que estão performando de forma positiva, que parecem que agora rompimentos de máxima são só para cima. Atenção à volatilidade, né? O ativo chegou a negociar 77, o BDR, e fechou em 74. Então, alta de apenas 1,67%, né? Um ativo que teria subido, né, no dia fechando na máxima, mais de 3%. Tá? Então, vale muita atenção para a volatilidade dos ativos agora, como a gente já viu no gráfico de volatilidade, como a gente viu na agenda econômica que está entrando essa semana, vamos com bastante cautela e com uma estratégia bem definida. Tá? Essa é a minha recomendação. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, clica no sininho para ativar as notificações dessa série que vai aos sábados agora, projetando a semana que entra e resumindo a semana que passou. Se você gostou, me deixa aqui nos comentários. Você ainda pode levar para casa o livro de graça, Um Investidor Inteligente. Forte abraço, excelente final de semana.